Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo tem ali uma recomendação bem curtinha, mas muito valiosa. Ele diz assim: não extingais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Isso significa, na mensagem de hoje especialmente, isso significa: se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Esse é um texto comum na Bíblia, aparece algumas vezes. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Apocalipse capítulo 1, logo nos primeiros versos, diz que é bem-aventurado aquele que ouve a mensagem de Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela vários passos, vários steps, vários degraus na nossa caminhada, nossa subida até a Cristo, que nós devemos seguir. Não dá para você pular um passo, pular um degrau e falar: depois eu volto aqui e aí eu vejo, eu acerto isso. Então, esse tipo de pensamento ele não dá certo. Não dá certo na vida espiritual, não dá certo na vida física, profissional também. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de inglês e eu conheço pessoas que há anos deveriam ter terminado de estudar essa língua, devia ter chegado a um certo nível que pudesse trabalhar com isso e ficar num nível aceitável, tranquilo, até avançado, mas que não começaram nem o básico ainda. Nem o básico ainda. Eu tive um aluno que eu falava para ele: olha, você está vendo as oportunidades batendo na sua porta, você tem que investir mais. Você quer estudar uma vez por semana, você não vai sair disso aí. Ele perdeu 3 ou 4, não me lembro agora, oportunidades em apenas um ano. Ele ia ganhar muito mais e o único ponto que ele ficou para trás era o inglês. Ele era capacitado na área dele, ele trabalha com TI, mas quando chegava na parte do inglês, ele era muito ruim, né? Principalmente a parte da audição dele, quando ele ouvia o som do inglês, ele tinha um ouvido muito entupido, não conseguia entender. Então, ele fica adiando, ele vai ter que tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde, e essa decisão tem que ser: eu vou aprender inglês, ele não tem outra alternativa. Então, se você quer estar no reino de Deus, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não ouve, sabe o que acontece? Você começa a praticar o que é errado, o Espírito Santo te traz a luz sobre um assunto, você aceita momentaneamente, você é até impressionado por isso. Algumas pessoas até choram quando recebem uma revelação especial do Espírito Santo, mas aí depois ela não toma tempo para tomar aquela decisão e para seguir os passos indicados pelo Espírito Santo. Então ela começa a se afastar de novo, ela começa a se endurecer, e aí vem o pior, ela começa a desvalorizar a voz do Espírito Santo, aí ela passa, num momento ela entra, então depois na incredulidade, aí ela já é contra aquilo que o Espírito Santo falou para ela e que um dia ela foi impressionada. Então aí ela já não quer mais, andar nos caminhos de Deus, porque, aliás, ela nem reconhece mais aquela mensagem, aquela luz como vinda do Espírito. Então, dessa forma é que nós vamos apagando a ação do Espírito em nossa vida. Ele traz o Espírito, a obra principal dele é nos convencer. E ele tenta nos convencer, ele não força nada, ele não força a nossa mente, nós temos que decidir. Ele fala o que é certo, ele indica, ele até nos ajuda, mas ele não força. Ele não pode nos transformar contra a nossa vontade. Sabe, quando a mãe diz para o filho, logo na adolescência: filho, não beba, eu não quero que você beba. Ah, mas só um pouquinho. Então ele acha que aquilo não é errado, depois ele passa a beber mais, um dia ele se torna alcoólatra, um dia o outro se torna fumante, não foi de uma hora para outra, não foi momentaneamente, isso que eu quero dizer.
foi educando o gosto no caminho errado, né? Ninguém que fuma cigarro a primeira vez fala, nossa, que delícia, hein? É uma coisa fedida. Ai, que coisa fedida gostosa, né? Na minha boca. Ah, e causa câncer? Nossa, que legal. Poxa, muito obrigado. Então, nós vemos onde chega a insanidade de uma pessoa de usar um produto que causa câncer. Ela usa, e ela indica, e ela ri da cara da gente quando nós falamos larga disso. Isso causa câncer. A pessoa acha brincadeira, mas milhares, para não dizer milhões de pessoas estão morrendo hoje por causa do câncer causado pelo cigarro. Mas a pessoa acha que não, que são ideias de religiosos malucos que dizem que o cigarro faz mal. Então a pessoa vai fumando até chegar uma hora que ela tem o seu corpo comprometido com alguma doença. Que o câncer não é a única doença, é a doença certa. Os próprios fabricantes colocam ali que causa câncer. Você comeria um arroz que causa... Olha, esse arroz causa câncer. Ah, é? Então eu vou comer todo dia. Ah, esse feijão aí causa câncer. Tá lá, o fabricante colocou... Ah, mas eu vou comer todo dia, mesmo assim. Então você precisa de ir para um manicômio. Você está com um problema mental já muito avançado, né? Nós fazemos assim com Deus. O Espírito Santo fala, olha, isso aí é errado. Isso causa morte. Engraçado, né? Sabe uma definição do pecado? É isso, ele causa a morte. O pecado causa a morte. Mas você quer ficar brincando com ele, você não ouve a voz do Espírito, então você vai adiando a sua decisão. E quanto mais você adia, mais baixinha vai ficando a voz do Espírito. Até que chega uma hora, e eu já vi isso tantas vezes, em que a pessoa não ouve mais a voz do Espírito. Pessoas que pregavam até no púlpito de uma igreja, hoje são contra o Evangelho. São a favor do pecado. São a favor de doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Se você não tem comunhão com Cristo, você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você não lê a Bíblia todo dia, é porque você não está ouvindo a voz do Espírito. O Espírito diz para você ler a Bíblia todo dia. O Espírito diz para você adorar a Deus todos os dias. O Espírito diz para você confessar os seus pecados todos os dias. O Espírito diz 1000 coisas que você precisa para o seu bem-estar, não é para ele. Se você não está ouvindo, cuidado, isso é um sinal muito sério. Você está apagando o Espírito Santo. Eu não estou aqui para te ameaçar. Eu estou aqui falando do conselho inspirado do apóstolo Paulo. Não extingais o Espírito.